Olá pessoal, meu nome é Douglas e hoje eu vou dar continuidade aos questionamentos, usando para isso as escrituras, porque nas escrituras existem algumas questões, ou seja, algumas perguntas que devem ser respondidas. Existem alguns textos que terminam com um sinal de interrogação. Isso significa que é uma pergunta. E essa pergunta tem que ser respondida por você, por mim, por qualquer pessoa. Por isso, hoje eu vou falar aqui sobre as questões da idolatria. Porque a idolatria, infelizmente, já está presente hoje em todos os países do mundo. Essa é uma realidade que muitos estão praticando isso aí. Praticando algo que para Deus é algo totalmente errado, é algo que não concorda e não aprova em tempo algum. Mas a humanidade está cega espiritualmente, está com essa cegueira de entendimento, está adorando a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Seria a Ele, e apenas a Ele, que você, eu, poderíamos adorar todos os dias, mas infelizmente, hoje a realidade mostra que a maioria das pessoas do mundo estão adorando a criatura em lugar do Criador. Então, é sobre isso que eu vou falar hoje, sobre essa questão. E eu espero que as perguntas que irão ser feitas aqui sejam respondidas por você. Você tem capacidade de responder essas perguntas, sim, porque são perguntas simples, que não são complicadas. Complicado é aquela pessoa que pratica a idolatria e esquece do seu Criador, renega o seu Criador e começa a adorar a criatura, se ajoelha diante de uma criatura. Quando João, por exemplo, ele recebeu algumas visões, ele se ajoelhou diante do anjo que tinha lhe dado aquelas palavras. E ele se ajoelhou diante daquele anjo, que era uma criatura, para o adorar. E o anjo, quando viu essa atitude, teve a sensatez de corrigir João, dizendo: não faças isso, eu sou conservo teu e dos teus irmãos, adora a Deus. O anjo disse para João adorar a Deus, e é exatamente isso que nós devemos fazer. Devemos parar de adorar as criaturas e adorar o Criador do céu, da terra e do mar, de tudo que neles há. Ele é aquele que é digno da nossa adoração. Então nós devemos nos conscientizar disso. Essa é a verdade. Eu espero que todos reconheçam isso e comecem a mudar. Dá tempo de mudar. Dá tempo ainda de consertar esse erro que infelizmente está afetando a vida de milhões e milhões de pessoas por esse mundo. Isso é uma prática errada, que tem que acabar. E quem tem que acabar com essa prática é você, é eu, é qualquer pessoa que esteja adorando a criatura em lugar do Criador. Então, nós devemos nos conscientizar disso. E para ajudar ainda mais a termos essa consciência, eu vou ler aqui duas questões, duas perguntas a respeito da idolatria, para você ver que esse assunto é sério. Então, essa primeira pergunta que eu vou ler, que está aqui no livro do profeta Isaías. A pergunta é a seguinte: quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Quem hoje faria tal coisa? Quem faria tal loucura, tal erro?
de pegar uma madeira, um pedaço de árvore e esculpir essa madeira e formar para si um Deus. Pode ser de madeira ou de gesso, de algum tipo de metal, de pedra, seja lá o que for. Não importa qual material. Porque o erro não é o material em si, mas é esculpir e fazer daquilo um Deus para se prostrar diante daquela imagem que ele fez. E porque essa imagem é de nenhum préstimo, ou seja, essa imagem não tem nenhuma utilidade e é uma imagem que não pode nos auxiliar em tempo algum, ou ela não pode prestar nenhum favor nem a mim, nem a você, nem a mim, nem a ninguém, porque é só uma imagem, não tem vida em si. Podem esculpir ela com olhos, mas ela não vai ver. Podem esculpir ela com pés, mas elas não vão andar. Podem esculpir ela com boca, mas ela não vai falar em tempo algum. Então, isso significa que essas imagens de escultura, que muitos dizem que são o seu Deus, é de nenhum préstimo, não serve para nada, é inútil. Então não podemos cair nesse erro. Então, nós devemos entender essa questão, porque isso é simples demais. Não podemos, em tempo algum, ficar fazendo isso. Nós já temos um Deus e Pai, nós já temos um Deus vivo. Sim, e pelo nome do Senhor Jesus, que é o nosso único mediador entre Deus e nós, só existe um mediador, é Cristo Jesus. É em nome do Senhor Jesus que devemos orar a Deus, porque dessa forma o próprio Senhor Jesus irá interceder por nós diante de Deus. É isso que está escrito, essa é a verdade. Então não confunda, não troque o Senhor Jesus por uma imagem de escultura. Isso é o procedimento errado, o procedimento certo é fazer de acordo com o que está escrito nas Escrituras. Elas nos ensinam o que devemos fazer. Esse ensinamento tem que ser algo que tem que nos levar a praticar o que é certo e não o que é errado. Não existe nenhum ensinamento nas Escrituras que nos leve a praticar a idolatria. Pelo contrário, muitos textos das Escrituras condenam a idolatria. Condenam mesmo, de forma severa, de forma clara, para que nós que possamos ler as Escrituras podemos entender na hora que não devemos fazer isso. Então, eu li aqui a primeira pergunta. Agora eu vou ler a segunda, que também está aqui no mesmo capítulo do livro do profeta Isaías. E a pergunta é a seguinte: ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Qual seria a sua resposta para essa pergunta? Vou repetir. Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Você cortaria um pedaço de árvore, esculpiria uma imagem de escultura e se ajoelharia diante dela? Como João se ajoelhou diante do anjo para o adorar? Você faria tal coisa? Esse é o procedimento correto de um homem sábio, de um homem sensato como você, como eu? Claro que não. O que nós devemos fazer é nos colocar de joelhos diante do Pai e dirigir a Ele a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Assim Ele irá ouvir, irá responder as orações que lhe são feitas pelo nome do Senhor Jesus, nosso único mediador. Esse é o procedimento certo e correto, aprovado pelas Escrituras. É isso que Deus concorda que nós façamos. Qualquer outra prática diferente dessa é errada, é idolatria. E não devemos fazer isso. Não devemos nos ajoelhar
Não devemos nos ajoelhar diante de um pedaço de árvore, ou de uma imagem de escultura de gesso, ou de metal, ou de qualquer outra coisa. Não é assim que devemos fazer. Então, se hoje existem muitas pessoas que estão praticando essa coisa errada, é hora de se corrigir. Não seja um incorrigível. Não seja teimoso. Não alimente essa teimosia no seu coração. Não endureça o seu coração diante dessa verdade. Deixe a verdade te guiar a toda a verdade. Deixe a verdade te libertar dessa loucura da idolatria que está impedindo você de adorar o único, soberano Deus que existe. Foi Ele que nos deu vida, respiração e tudo mais. Ele que criou o céu, a terra e o mar e tudo que neles há. É isso que nós devemos adorar. Para sempre, todos os dias. É hora de nos conscientizarmos disso. Essa é a verdade. Então, essas duas questões de hoje foram a respeito da idolatria. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa. Porque essas perguntas te ensinaram a fazer o que é certo. Essas duas perguntas que eu li aqui, se elas forem respondidas por você, se você analisar essas duas perguntas, se você meditar nelas, você vai chegar à conclusão de que idolatria é errado. E você tem que fazer o que é certo. E o certo é adorar a Deus, dirigir a sua oração para Deus, amar a Deus acima de todas as coisas. Esse é o seu procedimento certo. Quem fizer isso hoje será aprovado por Deus, com certeza. E Deus mesmo, sem impedimento algum, vai agir na sua vida, vai operar, vai realizar, vai suprir as suas necessidades, porque você dispôs o seu coração para adorar apenas a Deus, para orar apenas a Deus. Assim, Ele vai honrar o que você está fazendo, com certeza. Mas para aqueles que insistirem no erro da idolatria, esses, infelizmente, não receberão o favor de Deus. Deus abomina essa prática. Porque está escrito que os homens mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Essa realidade acontece no mundo hoje. Em várias religiões é assim que acontece. Infelizmente, esse engano, essa cegueira espiritual tomou conta de muitas pessoas. E muitas pessoas, mesmo ouvindo a verdade dessas duas perguntas aqui e de outras mais que estão nas Escrituras, elas se recusam a dar ouvidos à verdade. Preferem continuar se prostrando, se ajoelhando diante de imagens de escultura, dirigindo para elas a sua oração, como se aquela imagem fosse os atender. Isso é um procedimento errado. Quando Davi fez um salmo, se não me engano, acho que é o Salmo 115, ele falou que tornem-se semelhantes a essas imagens de escultura todos aqueles que nelas confiam. Infelizmente, muitas pessoas hoje estão confiando mais em imagens de escultura do que no próprio Deus vivo. Chegou a esse ponto, a esse erro. Essa prática, essa loucura da idolatria levou as pessoas a chegarem a esse ponto. Então é hora de mudar isso aí. É hora de acabar com isso. Essas perguntas são bem esclarecedoras. E a resposta delas mais ainda vai te deixar com convicção. A resposta que você der para essas perguntas vai te encher de certeza e convicção de que você deve sim adorar única e exclusivamente ao Deus vivo. E a Ele que você tem que orar e não no Senhor Jesus. Então essa é a mensagem de hoje. Esses são os questionamentos de hoje, que já são respondidos de forma satisfatória, de forma clara e simples, sem complicações. É muito claro e simples isso, entender essa questão. Então eu espero que você tenha entendido isso. E agora, com
agora que você já entendeu, você possa colocar em prática o que você entendeu e deixar os erros de lado, se purificar do erro da idolatria. Tem que ser o objetivo da sua vida. É por isso que eu estou aqui falando sobre essas questões, sobre esses questionamentos, sobre essas perguntas que hoje foi voltadas para o lado da idolatria, a loucura da idolatria. Então é hora de acabar com isso. Eu espero que você tenha entendido essa mensagem de hoje. Essa mensagem para a sua vida, de edificação para a sua vida, de esclarecimento, para te colocar no lugar certo, que você deve viver para sempre. Eu espero que você compreenda isso, porque essa mensagem foi feita para você, em nome do Senhor Jesus. Ele é aquele que é o nosso único mediador para sempre. Amém.